Afinal, quem somos? Pedro Granja, capítulo 15. Provas científicas da sobrevivência dos espíritos. Continuação. Nos anais das manifestações dos espíritos, cita-se como clássico o caso de Stella Livermore. E, a nosso ver, é o que melhor se confronta com o de Kate King, embora dissemelhantes pelas modalidades apresentadas. De qualquer maneira, eles constituem os mais admiráveis fatos dessa espécie, sendo por isso dignos de atenção, principalmente pela sua excepcional durabilidade. Quando Stella, esposa do famoso milionário Charles F. Livermore, banqueiro em Nova York, pressentiu que sua vida chegava ao fim, no intuito de consolar o desolado marido, prometeu-lhe aparecer depois de morta. Ambos, naturalmente cépticos, não criam nessa possibilidade. Mas a ideia servia de consolo, e isso era o suficiente. Certa vez, após a morte de Stella, o Dr. John F. Gray, médico da família, convidou Livermore para ir à casa do médium Kate Fox, irmã de Margaret Fox, as mesmas que operaram perante as 3 comissões de Hydesville, de 1848 a 1851. Embora céptico, intransigente, a consideração pelo médico e a oportunidade que se lhe proporcionava para desvendar um embuste no qual acreditava, animou-o. O desejo de aceitar o convite a fim de observar bem para melhor desmascarar os espíritas ingênuos ou embusteiros. São, por isso, minuciosas e detalhadas as observações de Livermore. Realizaram-se as sessões em 4 casas diferentes, com Livermore quase sempre a sós com o médium. Numa das sessões, várias pancadinhas, raps, ditaram estas palavras: "Aqui estou presente como forma, Stella." A seguir, luzes que pareciam de fogo, ectoplasma, surgiam brilhantes e logo tomaram a forma de uma cabeça coberta de véu. Minutos após a aparição de Stella, se fez invisível, não largando Livermore as mãos do médium durante todo o tempo da transformação. O espírito semi-materializado de Stella apoiou então a cabeça nos ombros do marido, com os cabelos a que lhe cobrirem parte do rosto. Permaneceu visível cerca de meia hora, e ao passar diante de um espelho, a imagem foi vista refletir-se nele. Não podia, portanto, ser caso de alucinação. Tamanha fora a primeira impressão de Livermore, que não mais abandonou as experiências e durante 6 anos assistiu a 388 sessões feitas com todas as precauções de que é capaz um homem inteligente. O processo de materialização de Stella deu-se gradualmente de modo que só na 43ª vez ela estava em condições de se manifestar integralmente. As sessões efetuaram-se em completa escuridão, mas o lugar destinado ao estudo era, em dado momento, iluminado por grandes globos luminosos de origem supranormal, delas se encarregando um outro espírito materializado, que tinha por missão acompanhar Stella, a fim de facilitar-lhe as materializações. Dizia-se o espírito de Benjamin Franklin. Havia, com efeito, idêntica semelhança de traços e de porte entre o espírito materializado e os retratos de Franklin. As manifestações de Stella
tornaram-se gradualmente perfeitas, até a forma materializada atingir uma consistência suficiente para suportar a luz intensa de uma lanterna furta-cor. Inúmeras vezes ela se apresentou ao marido, tão sólida e perfeita que, se não fora a certeza de ter falecido, seria considerada viva. Raramente conseguia exprimir-se de viva voz, comunicando-se em geral por escrito, mas não por intermédio do médium. Escrevia com a própria mão e na presença do marido, que para esse fim fornecia papel previamente rubricado por ele. Redigia geralmente em francês, língua que, quando viva, dominava com perfeição e que era ignorada pelo médium. A letra mantinha sempre impecável, semelhança de talho, e o assunto tratava-o na forma característica e peculiar ao seu estilo. Livermore, minuciosamente, tomava nota de todos os fenômenos ocorridos durante a sessão, de que lavrava uma ata. O maior número delas se realizou na própria residência do banqueiro, e este sistematicamente segurava entre as mãos as mãos do médium. Não raro, eram assistidas pelo irmão, pelo cunhado M. Grote e pelo Dr. John F. Gray, que documentaram por escrito a autenticidade dessas manifestações prodigiosas, assim como a escrupulosa exatidão das atas. Livermore, embora céptico, era lógico e sensato. Por isso se convenceu de que o espiritismo não era um embuste, porque a soma do concurso de 3 sentidos, vista, ouvido e tacto, lhe atestava que a esposa existia ainda, pois que a vira, ouvira e sentira junto de ti muitas vezes, apesar de falecida alguns anos antes. Salientamos aqui que o espírito materializado de Benjamin Franklin não interveio no caso, com o fito de identificação pessoal, mas somente contribuir para o sucesso de Stella, apenas manipulando essa energia ectoplasmática, que ele havia profundamente estudado. Assim mesmo, o espírito reproduziu o porte e os traços daquele que se dizia ser. Convém recordar o impressionante fato do espírito de Franklin, depois de se mostrar à luz de um fósforo, isto é, à luz artificial, às vezes nocivas às formas materializadas, transmitir a seguinte mensagem: Meus queridos filhos, depois desta última prova, poderá o mundo duvidar ainda? É só para convencê-los que tanto trabalhamos. Quanto às materializações de Stella Livermore e de Benjamin Franklin serem menos conhecidas que a de Kate King, embora familiares aos que se dedicam a estes estudos, vamos encontrar a justificativa no fato de serem os detalhes de tais fenômenos relativamente menos divulgados, porque quase todos os escritores vão colher os informes na resumida exposição que fez Alexandre Aksakov no seu livro Animismo e Espiritismo. Como o resumo desse livro não permite que se forme a apropriada ideia do valor teórico dessas maravilhosas experiências, cuja extensão não nos permite transcrevê-las na íntegra, vamos indicar suas origens para que o leitor seguramente se assenhore dos fatos. As atas dos trabalhos, em grande parte, foram publicados por Benjamin Coleman em O Espiritualismo na América e na íntegra na revista The Spiritual Magazine. Esta revista inseriu os facsimiles das letras medianímica de Stella em confronto com a de Stella viva. Entre ambas, a identidade é perfeita.
Divulgaram-se também copiosos resumos dessas sessões nos livros de Ep Sargent, Planchette de Despair of Science, Ernesto Bozano, Metapsíquica Humana, Dr. Robert W. Auer, A Terra Discutível entre Mundo no Próximo. O capítulo em que este último trata do assunto adquire especial importância suasória, visto o Dr. W. Auer, antes dar-lhe publicidade, haver procurado o banqueiro Livermore, narrador protagonista dos fatos, e submeter à sua revisão o capítulo do Dr. John F. Gray, outra testemunha ocular. Prosseguindo na exposição de casos notáveis de espíritos completamente materializados, pensamos que o terceiro em importância é o da célebre Nepenthes, espírito que se manifestou no correr de uma longa série de experiências especiais em que interveio a mediunidade de Madame Elisabeth d'Espérance. Nele se verificou o famoso incidente de grande mérito teórico, qual o do espírito que, declarando-se contemporâneo da época heróica da Grécia Antiga, escrevia uma mensagem em grego clássico, no canhênio de um dos experimentadores. O valor teórico de tal incidente avultava diante de feliz coincidência de ser o grego antigo ignorado por todos os assistentes. Eis o famoso episódio da mensagem narrado pelo Dr. von Bergen. Nepenthes se apresentou mais bela do que nunca. Não obstante toda a admiração e o respeito que nutro para com as amáveis e encantadoras senhoras das minhas relações, devo dizer que meus olhos jamais viram coisa alguma de comparável a essa criatura sublime. Mulher ou deusa, pouco importa, e estas minhas palavras mais não fazem do que traduzir a opinião geral. Percebendo o professor E, debruçado sobre o canhenho, ocupado em tomar notas, ela ficou um instante a olhá-lo. Herr E convidou-o, então, a escrever para ele uma frase e lhe entregou o lápis e o caderno, que ela aceitou. Herr E levantou e colocou-se por detrás dela, observando. Achavam-se ambos ao lado do médium, mas um tanto para trás. Nós olhávamos esse grupo de 3 pessoas em ansiosa expectativa. Ela está escrevendo, disse Herr E. Enquanto víamos as 2 cabeças inclinadas sobre os dedos que escreviam e cujos movimentos eram distintamente percebidos. Pouco depois, canhenho e lápis eram devolvidos a Herr E, que se assentou triunfante. Examinamos a página em que vimos traçados caracteres gregos de forma muito clara, mas inteligíveis para todos os assistentes. No dia imediato, fizemos traduzir a mensagem do grego antigo para o moderno e em seguida para o nosso idioma. Eis o que continha. Eu sou Nepenthes, amiga tua. Quando tiveres a alma oprimida pela dor, invoca-me, e eu, Nepenthes, célere, acorrerei a aliviar-te os sofrimentos. Feliz mortal, pensávamos todos ao felicitá-lo. A origem dessas memoráveis sessões é assaz conhecida.
Eminentes experimentadores noruegueses, entre os quais se notavam professores de universidade, homens de letras, médicos, magistrados e pastores luteranos, agruparam-se com o fim de certificarem até que ponto as condições dos fenômenos eram verídicas. Neptis manifestou-se numa das primeiras sessões e em quase todas as outras em forma de mulher de rara beleza. Mostrava-se em plena luz simultaneamente com o médium, que permanecia desperto e fora do gabinete entre as demais pessoas. Chamamos a atenção do leitor para essa belíssima modalidade mediúnica, infelizmente um tanto rara, pois são as que mais contribuem para realçar a importância dos fatos. Materializada, no meio do grupo, conformava-se com os desejos dos investigadores. Ora consentia em deixar-se fotografar, ora escrevia no caderno de um dos assistentes, ora tirava o molde da própria mão em parafina liquefeita. Terminada a série de sessões, alguns experimentadores publicaram a resenha em livros e opúsculos. Podemos indicar o livro Harper e Luftin, assinado por um magistrado que fazia parte do grupo, Diário da Baronesa Peyron, em Light, 1907, 439. Ernesto Bozano, Metapsíquica Humana. Na sequência das observações que estudamos, não deixaremos de nos referir a outro caso importante. Trata-se da materialização de Lisa Hathor, fenômeno que vamos transcrever. Não há muitos anos ainda que os jornais de Nova York divulgaram a singular notícia de que um espírito se materializava em Astoria, na residência de Mr. Hathor, homem opulento e bem relacionado. Tendo-lhe morrido, na idade de 16 anos, sua filha Lísia, ele e a esposa, para se consolarem, lembraram-se de convidar Madame Hu de Boston, médium de efeitos físicos, no intuito de reverem a idolatrada ausente. E com efeito, durante todo o inverno, os esposos Hathor fruíram da presença de Lísia, que se materializava e desmaterializava em pleno salão. Madame Hu, o médium, caía em letargia sobre uma cadeira à vista de todos. Uma pequena nuvem branca surgia subitamente do chão, adensava-se aos poucos até que as formas graciosas de Lísia se materializavam nítidas, vivas, palpáveis, como outrora. A jovem ressurgia, corria a abraçar os pais, sentava-se junto deles ou dirigia-se ao piano, executava os seus trechos favoritos ou cantava em voz alta, acompanhando-se ela própria. Outras vezes, subia ao seu quarto, então deserto, sempre em companhia dos pais, revolvia as roupas e antigos guardados e punha-se a fazer a toilette. Como os extraordinários fatos começassem a se propalar pelo país, a imprensa enviou seus repórteres, que foram gentilmente hospedados pelo Hathor. E daí, então, os relatos publicados nos maiores jornais de Nova York e de outras cidades. Para os casos, até aqui citamos, aliás, com o apoio unânime de grandes espiritualistas, defensores intransigentes dessa teoria, eis que surgem os modernos metapsiquistas com nova teoria e dão aos fenômenos as seguintes classificações: criptomenesia, ideoplastia, telepatia, etc. Tanto a teoria como as classificações, como se há de verificar, para estes casos deixam a desejar. Aliás,
O professor Ernesto Bozano, o gigante, argumentador e defensor ímpar da teoria espírita, como foi denominado pelos seus contemporâneos e que se manteve vitorioso em polêmicas com o professor René Sudre e com o fundador da ciência metapsíquica, o ilustre professor Charles Richer. Bozano, na sua obra Metapsíquica Humana, refuta-as integralmente, apresentando-nos o famoso caso Steven Stromberg, que destruiu de vez a ilação teórica dos metapsiquistas de que a semelhança que os fantasmas podem apresentar com pessoas que viveram provém da recordação do médium. Criptomenesia. A leviandade com que lançaram tais sentenças e o marcado desprezo que demonstraram pela análise dos fatos tornam-se evidenciados em frente às observações como as de que decorrem do caso Swing-Stromberg e de outros que mais adiante veremos. A descrição desse interessantíssimo fato, revelado pela primeira vez em 1893, através da mediunidade de Elisabeth Desperance, além do extensivo estudo de Bozano, há inúmeras referências sobre o caso nas revistas espiritualistas suecas, alemãs, francesas e canadenses, e o Sr. Matthew Fiedler, seu principal investigador, publicou minucioso relato na revista inglesa de Medium and Daybreak. Eis o resumo. Certa manhã, estando Madame Desperance ocupada em escrever diversas cartas de caráter comercial, verificou que a pena ou a mão automaticamente havia escrito as palavras Swing-Stromberg, de modo a inutilizá-la, nome que lhe era desconhecido. Perguntou aos empregados se conheciam alguém com esse apelido, sendo geral a resposta negativa. Por curiosidade, resolvera arquivar a carta inutilizada sem cuja folha escrever o nome. Passados meses, quando ela, mais os professores Butler, Roth e Aksakoff e outros amigos estudavam o meio prático de se fotografar a materialização de espíritos, resolveram tentar nova experiência. Apagadas as luzes, descoberta a chapa e provocada a explosão do magnésio, Madame Desperance, que servia de médium, sentiu distintamente um contato na cabeça. Mas antes de se referir ao que percebia, alguém gritou: "Atrás do médium está uma figura de homem." "Eu também vi, eu também," foram confirmando os demais. O médium declarou então que lhe sentira o contacto, sem contudo tê-lo visto. Esperaram todos com justificada impaciência que fosse revelada a chapa e impressa a prova. Nesta se verificou que atrás do médium havia uma cabeça humana de aspecto plácido e risonho, contrastando com os traços dos presentes um tanto alterados pela explosão do magnésio. A seguir, pediram a Walter, o espírito guia, se podia informar quem era a entidade fotografada. "Sim," respondeu Walter, é o tal Swing-Stromberg, falecido em New Stockholm em 31 de março. Morreu querido e pranteado de todos, deixando 3 filhos. Seus pais habitam Stocking, em Gentland, e não sabem ainda do ocorrido. "Muito bem," replicou-lhe Fiedler. "Poderás agora dizer o que deseja ele e se quer que informemos a família?" "Não compreendestes bem," retrucou Walter. "Eu disse que são os parentes de Gentland que ignoram a sua morte e não a esposa. O que ele quer é que estes, seus pais, sejam disto informados."
Cientificada a família do falecimento de Swinstromberg, a fotografia foi por ela e por inúmeros conterrâneos identificada. Depois, exposta na sacristia da igreja, local para os que reconhecessem o patrício morto, a pusessem assinatura, sendo mais tarde devolvida a Fiedler, encarregado de tal verificação. O inquérito levou cerca de 1 ano, mas em compensação foi coroado do melhor êxito. A correspondência, bem como todos os certificados, documentos, atestados, assinados por inúmeras pessoas que tomaram parte nesta pesquisa, foram cuidadosamente guardados por Fiedler e, após sua morte, passaram às mãos de Madame d'Espérance. Do livro Hipótese Espírita e Teoria Científica, de Ernesto Bozano, tiramos novo fato verificado por ele e que decorreu durante as experiências com o médium Eusápia Paladino, organizadas pelo Círculo Científico Minerva, de Gênova, e que, além de Bozano, tomaram parte os professores Enrico Morselli e Francesco Porto, o Dr. José Venzano e Luiz Arnaud Vassallo, diretor do século XIX. Na sessão, se achavam presentes mais 4 membros do círculo: Félix Avelino, Evaristo Testa, Jerônimo Pastorino e Jacondo Fadione. Da ata da sessão redigida por Bozano e publicada no referido livro, extraímos estes trechos essenciais. À esquerda do médium toma lugar Evaristo Testa e à direita Jacondo Fadione. A sala está escassamente iluminada pela luz de uma vela colocada na antecâmara. De súbito percebemos movimentos na cortina do gabinete medianímico à frente de Evaristo. Em seguida, uma linda mão, cuja forma se delineava visível para todos nós, emerge desse lugar e atinge Evaristo, tocando-o e acariciando-o para logo se retirar. Novamente, a cortina se agita, infla-se e adere ao rosto de Evaristo, que declara sentir o contato de uma cabeça completamente materializada. Mal terminava a frase e todos ouvimos o ruído de um beijo que alguém lhe deu no rosto. Evaristo pede à personalidade que decline o nome. Ouve-se então, atrás da cortina, sons inarticulados, todavia com o timbre de voz humana, como se ali alguém fizesse esforços inauditos para conseguir articular palavras. Esses sons acabaram por se pronunciarem, e a voz fraca, áfona, soletrando, por assim dizer, as sílabas, diz em italiano: "Sou a tua mãe, meu filho." Seguem-se outros beijos, outras carícias, longas e afetuosas, através da cortina. Evaristo, ansioso por obter a prova decisiva da identidade, pede à personalidade materializada que se mostre a ele de modo bem visível. A cortina abre-se a meio cerca de 40 centímetros e se vê um busto de mulher, ora adiantando-se em movimentos lentos e alternados. Na posição por mim, Bozano, ocupada em relação à porta de onde vinha a luz, não consigo discernir, senão de modo confuso, a forma materializada. O mesmo acontece a Evaristo e Avelino. Fadione e Pastorino, porém, melhor colocados e próximos à forma materializada, declaram perceber distintamente o perfil de um rosto de mulher, cujos traços perfeitamente distinguem. As observações de ambos concordaram entre si de modo perfeito. Evaristo, baseando-se nos informes deles, convence-se de que a descrição dos traços do espírito eram os de sua mãe. Insiste então com calor, suplica e exorta a forma materializada a aproximar-se para que consiga vê-la. Diante de tanta insistência e ternura, Fadione, em tom de quem só a custo se resolve a destruir a ilusão, exclama:
Mas não, meu caro Dr. Testa. A forma que percebo não pode ser a de vossa mãe. Distingo-lhe nitidamente os traços e posso garantir-vos que trata de uma pessoa muito jovem. Perfeitamente, responde-lhe Evaristo. Minha pobre mãe morreu com a idade de 20 anos apenas. Esta coincidência, tão surpreendente e inesperada, não deixou de causar funda impressão em todos os assistentes. Nenhum de nós poderia calcular que a mãe de Evaristo Testa morrera tão jovem. Aliás, ele era o nosso recém-conhecido, fora admitido no círculo apenas alguns dias. Termina aqui a ata da sessão, mas Ernesto Bozano, em sua obra, prossegue que Evaristo Testa resolveu tudo tentar para obter provas ulteriores da autenticidade do incidente que muito o havia impressionado. Com essa intenção, tomou no dia seguinte uma fotografia de sua mãe, reuniu-a a outras de diversas moças, tendo o cuidado de escolhê-las dentre as pessoas da mesma época. Dirigiu-se então à residência de Fadione e pediu-lhe que indicasse qual daqueles retratos mais se parecia com a forma que havia visto. Este examinou atentamente as fotografias. Chegando, porém, à última, declarou ser a que havia visto. Realmente era o retrato da falecida mãe de Evaristo Testa. E Bozano conclui: esse fato força a convir constitui excelente prova de identificação pessoal de mortos, tanto mais que o retrato da progenitora de Evaristo, que tive ocasião de ver, não oferecia a menor semelhança com o filho, e na coleção de fotografias apresentada, a Fadione havia a de uma das tias de Evaristo de traços semelhantes ao deste último. Sem maiores comentários, embora surpresos, notamos que para estas materializações, os metapsiquistas, através de suas teorias, classificam os fenômenos de criptomnésia, ideoplastia, etc. Ou melhor, como sendo o resultado final dessas materializações, a objetivação e plastificação do pensamento do médium. Felizmente, porém, dentro da análise e da lógica, eles se exprimiram em termos vagos e inconciliáveis com as condições nas quais os fenômenos demonstram a existência e sobrevivência do espírito humano, pois, desde o mais remoto tempo, se desconhece um só caso em que o percipiente declarasse ser o pensamento do médium o autor de tais manifestações, o que, aliás, algum dia deveria suceder. Salvo admitindo-se que tal pensamento, possuidor como é de poderosíssima vontade a ponto de, projetando-a, materializar e vivificar o seu duplo, vesti-lo e adorná-lo a seu gosto, etc., não pudesse agir em seu foro íntimo, a fim de impedir uma inverdade ou ilusão, isto é, falseasse precisamente num detalhe menor dessa potentíssima vontade. Convenhamos, porém, somente para argumentar que assim procederiam determinados médiuns, ou que o poder de controle do seu autopensamento diretamente não influísse o limite mínimo da sua vontade. Mas, se tal hipótese teórica é a verdadeira, como se há de julgar os médiuns que de muito má vontade se prestam a tais experiências, só o fazendo após inúmeros rogos, conselhos e quase sempre temerosos, desconfiados, até de suas próprias qualidades mediúnicas, sensibilidades essas que se manifestam em maior ou menor escala, por vontade ou não, independente da idade, sexo, credo, raça, etc.? Como se há de admitir ainda tal hipótese no caso de uma inexperiente e tímida jovem, cuja principal vontade seria livrar-se dessas objetivações e plastificações do pensamento que tanto a molestam, incomodam e contrariam, precisamente pela ação de se manifestarem independentes?
Não seria admissível, então, que a figurada hipótese do pensamento, como reação mais lógica do subconsciente, revelasse a vontade do sensitivo na primeira oportunidade?